Fala, meus queridos do Prep Concursos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de correção de questões de língua portuguesa. Eu sou a professora Camila Macedo e hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma correção de questões referentes ao último concurso do INSS. E por que eu estou fazendo isso? Porque já temos uma previsão para mais um concurso do INSS nível médio, tá? Neste ano de 2025. Então, para você que não fez o último ou fez o último e não passou, temos mais uma oportunidade aí. Se eu fosse você, já começaria a me preparar, já começaria a acompanhar essa aula que está recheada de questões da última banca. Vamos lá? Eu trouxe aqui um raio-x da situação atual desse concurso, tá? Pois bem, inscrições a definir, banca a definir também, tá? Basicamente tudo a definir. Eu coloquei questões baseadas na última prova, que foram da Sebrasp, tá bom? Pra gente corrigir aqui. O que se tem de confirmação? Cargos de nível médio. Isso aí, cargo federal de nível médio. E por que essa aula é tão importante para você que chegou agora, para você que já está estudando há um tempo? Porque língua portuguesa nas provas da Sebrasp, né? Vamos pensar aqui no modelo da Sebrasp, que geralmente segue com 120 questões, ela tem ali uma média de mais de 10%, né? A última foi 11% e pouco, de língua portuguesa. Então é muito importante para a sua prova, certo? E para outras também. Vamos lá. Como é que vai funcionar aqui, pessoal? Para você que está revisando, para você que está chegando agora, eu vou passar um conteúdo, tá? Cobrado pela banca na última prova e vamos fazer uma questão juntos, ok? Então, bora lá. Primeiro tópico, regência verbal. O que é regência verbal, professora? Só um minuto que eu não peguei a minha caneta. Regência verbal. Deixa eu ver se esse aqui é essa caneta aqui mesmo. Ok. Regência verbal, pessoal, é a relação que existe entre o verbo, tá? E o seu complemento. Só um minuto. Bom, vamos lá. Regência verbal nada mais é que a relação que existe entre o verbo e o seu complemento, né? Como diz aqui, ó, como eu coloquei aqui, há um termo regente e o termo regido, ou seja, verbo, objeto. E o que é interessante aqui? Preposição, tá? Quando o complemento verbal é um objeto direto, eu não vou precisar de preposição. A gente aprende lá na sintaxe. E quando o verbo, o termo regente, precisar de um objeto indireto como termo regido, eu vou necessitar de preposição. Como, por exemplo, ele não se lembrou do nosso acordo. Olha, eu usei aqui o verbo lembrar. O verbo lembrar acompanhado de um pronome, tá? E se eu tenho o verbo lembrar acompanhado de um pronome, necessariamente eu tenho era para ser um triângulo. Necessariamente eu tenho aqui, ó, uma preposição. Vou marcar preposição, que é o do, tá? Então, termo regente, verbo, lembrou-se. Termo regido, objeto indireto do nosso acordo. E qual é a preposição que estabelece a regência aqui? O de, tá? Que é o de mais o, que é do. Lembrou-se do nosso acordo.
E é até importante, assim, falar desse verbo, porque ele tem uma peculiaridade e as bancas gostam de explorar ela, tá? Se eu falar assim, ó, usar o lembrou-se, que é uma peculiaridade, pessoal, do verbo lembrar, tá? Quando eu falo lembrou-se, necessariamente deverá haver preposição, porque quem lembra-se, lembra-se de. Então estaria certo, professor, eu falar assim, lembrou-se aquela noite. Errado, porque se eu tenho, ó, preposição, eu preciso ter o de. Agora, se eu falar assim, ó, lembrou aquela noite. Aí sim, correto. Por quê? O verbo lembrar sem o pronome, sem essa partícula ser, ele é verbo transitivo direto, ou seja, eu não preciso de preposição. Agora, se eu for usar com a partícula ser, de lembrar-se, ele se torna verbo transitivo indireto. Então, para o meu complemento, eu vou precisar de uma preposição. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma questão da Sebrasp cobrada na última prova do INSS, tá? Que falava exatamente sobre isso. Então, se você soubesse a regência verbal do verbo lembrar-se, você mataria essa questão tranquilamente, tá? Ó, tem um trecho aqui do texto. Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao Mário, havia uma diferença na numeração. E aí a questão pede para julgar o item, tá? A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso substituísse o trecho lembrei-me de que por lembrei que. E aí, como a gente acabou de ver, né? Ó, tenho pronome, preciso de preposição. O meu lembrar-se, verbo transitivo indireto. Agora, se eu tenho somente o lembrar, quem lembra, lembra algo. Verbo transitivo direto, não preciso de preposição. Portanto, essa questão está certíssima, ok? Vamos para a próxima. Coloquei aqui alguns tópicos de concordância verbal. Por quê? Porque também caiu uma prova de concordância verbal. E tem sido cada vez mais recorrente, né, em algumas bancas. Por isso eu quero falar um pouquinho com vocês. Vamos lá, o que eu coloquei aqui? Quando o sujeito é simples, tá? Apresentando apenas um núcleo, a regra é a concordância verbal, o verbo vai concordar com o sujeito, tá? Em primeira pessoa, seja ele em primeira, eu, em segunda, tu, em terceira, ele, e número, tá? Singular ou plural. Eu tô falando basicamente do eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Vai concordar quando o sujeito for esse, o verbo vai entrar nessa concordância aí. Essa é a regra geral. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Deixa eu subir aqui um pouco. Não vai dar. Não vai dar sim. Sujeito simples. A menina estudou. Verbo estudar está concordando com quem? A menina. As meninas estudaram. Estudaram porque as meninas, elas. Eu gosto de doce. O gosto está concordando com quem? Eu, o sujeito da oração. Tudo bem até aqui, né? Tranquilo. Mas é isso que a banca vai cobrar? De repente, não. Ela gosta muito, sabe de quê? Ó, disso aqui. Casos especiais. Casos específicos, que são de expressões partitivas, tá? Quando tem uma expressão partitiva, a maioria de, grande parte de, a metade de, a minoria de, o verbo poderá ficar no singular ou plural, a depender do sujeito.
trouxe alguns exemplos aqui para esclarecer para vocês. Evidencia-se um sujeito como um conjunto e o verbo no plural, que evidenciam-se elementos que compõem esse conjunto. Como assim, ó? A maioria das crianças gosta de chocolate. Quando eu falo que a maioria das crianças gosta de chocolate, o verbo gostar, gosta, tá? Está concordando com quem? A maioria, que é uma palavra no singular, certo? Mas se eu falar assim, sim, a maioria das crianças gostam de chocolate, estaria errado? Não. Por quê? Porque nesse caso, o verbo gostar, ó, gostam, não está concordando com a maioria, está concordando com crianças. Então, eu posso falar, se eu tenho uma expressão partitiva e uma outra palavra seguida ali no plural, tá? Esse verbo poderá ficar tanto no singular quanto no plural. Por quê, professora? Porque esse verbo pode concordar tanto com a expressão partitiva, que geralmente fica no singular, como também com a expressão anterior, que está no plural, ok? Então, coloquei aqui esses dois casos. Mesma coisa aqui embaixo, ó. A maior parte dos alunos aprendeu. Aprendeu. Por que no singular? Porque eu estou me referindo à maior parte. Agora, se eu falar assim, ficou meio apertado isso aqui, né? Agora, se eu falar assim, a maior parte dos alunos aprenderam, estaria correto? Sim, porque eu estou concordando, ó, com alunos, tá? Então, nesses casos, quando eu tenho expressão partitiva e uma outra seguida de uma expressão no plural, eu posso usar tanto um concordando com o primeiro termo, quanto o outro concordando com o que está mais próximo, ok? E aí, agora vamos para a questão. Foi uma questão da banca Sebrasp também, tá? Vamos lá. Tinha um texto, tá? E eu peguei só um trechinho desse texto para a gente trabalhar. Entre os mais antigos, o percentual era de 58,3%. Julgue os itens que se seguem relativos a aspectos linguísticos do texto. Vamos lá, o que ele quer? Ele quer saber se seria mantida a correção gramatical do último período do segundo parágrafo, que é esse trecho que eu coloquei para vocês, tá? Caso a forma verbal era fosse flexionada no plural, eram, no caso, dada a possibilidade de concordância verbal com a expressão de porcentagem que aparece logo em seguida. E aí? Ele quer saber o quê, professor? Não entendi. Olha, ele quer saber se eu poderia substituir esse era por eram, para concordar com essa porcentagem aqui. Porque é mais de 1, né? 58,3. E aí, gente? Errado. Sora, por que está errado? Porque olha só, esse era está concordando com o percentual. Ele está se referindo unicamente a percentual. O percentual era sujeito simples, tá? O que vem depois é um complemento, não tem nada a ver com o percentual. E uma professora, por que você falou de expressão partitiva? Porque a banca quis te confundir aqui com as expressões partitivas, nas quais eu posso usar tanto o verbo no singular, concordando com a expressão, como no plural, concordando com o que vem depois, que desde que esteja no plural, tá? E não é o caso aqui, tá bom? A gente só tem o percentual como sujeito. É a regra mais simples. Verbo concorda com sujeito simples. Ele fica ali na pessoa do sujeito. Nesse caso, ele era, o percentual era, por isso esta questão está errada. Tudo bem até aqui?
Vamos que vamos. Agora eu vou falar de hífen. Professora, que confusão, hífen. Nossa, depois dessa reforma ortográfica, então, gente, vou falar, tá bem simples. Sabe por quê? Vou apresentar o feijão com arroz aqui para você, para sua prova. Você não errar, não esquecer mais hífen, tá? São regras simples, as regras recorrentes, as regras preferidas das bancas. Então, vamos lá. Fiz um resuminho aqui para passar para vocês e a gente vai de questão, tá? Quando é que eu uso o hífen, professora? Coloquei aqui substantivos compostos, palavras novas formadas por derivação, colocação pronominal, divisão silábica, translineação e encadeamento vocabulares, tá? Translineação aí principalmente na redação, para as provas que tem redação. Beleza? E professora, vamos lá. Quando é que eu tenho que usar o hífen? Muito simples. Lembra lá atrás, quando você estava aí nos primeiros anos, né? Aprendendo divisão silábica. E a professora falava assim: olha, o R junto, por exemplo, carro. Quando você vai separar carro, você tem que separar o car, o C-A-R, hífen, R-O. Porque os R's são iguais, né? Dois R's juntos, brigam, não podem. Assim como os dois S's também, né? Sei lá, assado. Você não poderia colocar os dois S juntos, tipo A, depois o Sa e depois o Do com os dois S juntos. Mesma coisa aqui. Segunda palavra com a mesma letra. Antigamente, antes da reforma ortográfica, por exemplo, não existia hífen em micro-ondas, por exemplo, né? Era tudo junto, micro-ondas. Só que agora, ó, eu tenho o prefixo micro e a palavra ondas. Ó, duas vogais iguais, não se batem. Não se batem. Então, ó, sempre. Ô, caneta, me ajuda. Sempre que houver duas vogais iguais, tá? É a mesma letra, tá? Vogal, consoante, é porque o mais recorrente é vogal. Você vai usar hífen para separá-las, ok? Outra ocasião também, palavras com H. Gente, sempre desconfiem de palavras com H, porque na maioria dos casos a regra do H é diferente. Como aqui, por exemplo, eu tenho o prefixo, né? Com qualquer terminação, tá? Tem um prefixo aqui com O, tem um prefixo com A, tem um prefixo com I, tem um prefixo que termina com E, mas a segunda palavra começa com H. Então, se começa com H, fique ligado, hífen para separar. Ok? E quando mais? Coloquei alguns aqui, ó. Prefixos pró, pós e pré. Tônicos, tá? Porque tem os átonos que não se separam. Esses são os tônicos. Aqui, tônicos e autônomos da segunda palavra. Por exemplo, eu separo aqui pós-graduação, pré-fabricado, pró-vida. Ah, professora, e pré-estabelecer? Não, pré-estabelecer não, é prescrever, tá? Que é o átono. Tudo juntinho. Eu tô falando aqui dos tônicos, tá? Com os prefixos ex, vice, viso, soto, sota, sempre hífen. Eu costumo falar nas minhas aulas, ó, que ex tem que ter um hífen para separar, né? Junto não dá certo, é ex. Então, ex, lembrou do pacote, ó, ex, vice, soto, pan, que eu circum, que eu vou falar aqui para frente, hífen também, ó, vice-presidente, sotomestre, beleza? Toda essa galera aqui com hífen. E uma outra aqui, que vai que aparece, né? Tô falando assim por desencargo de consciência. Circumpan, utiliza-se hífen,
quando a segunda palavra começa por vogal, M, N ou H. Vamos lá. Aqui, ó, por uma questão lógica, né? Fonemas iguais. Pan, geralmente americano, começa com vogal depois. E aqui, palavras que têm a terminação e o início iguais, tem que ter hífen. Ok? E vamos lá, o que foi objeto da sua prova, você não esquecer. Bem e mal. Professora, mal-estar, bem-estar, mal-educado, bem-educado. E aí, quando que eu uso o hífen, quando eu não uso? Eu faço confusão com isso. Calma, você não vai fazer mais, tá? Vamos lá. Os advérbios bem e mal. Geralmente, hífen. Mas geralmente não basta, né? Você tem que saber, ó, certinho. Então, quando eu tenho mal e uma segunda palavra que se inicia com vogal, ou quando eu tenho bem e uma outra palavra se inicia com vogal, eu vou usar hífen, tá? Sempre com hífen. Tem os exemplos aqui em cima, ó. Mal-estar, palavra começa com vogal. Bem-estar, a segunda começa com vogal, tem hífen. Mal-humorado, bem-humorado, opa, começa com H. Lembra que eu falei, ó, H, geralmente, 99,9% dos casos, pede hífen. Então, fique atento ao H, tá? Tudo com hífen. Quando é que eu vou usar sem hífen, professora? Tá vendo aqui, ó, o mal? O mal está com asterisco, porque ele é mal. Então, quando você olhar para qualquer palavra que tenha mal, você vai se lembrar de que ele é mal. Ele tem uma regra. Ele quer, ó, tirar teu ponto na prova e você não vai cair porque você tá aqui comigo fazendo essa questão e agora vai aprender de verdade. Vamos lá. A única exceção, tá? Para esse caso aqui, quando eu tenho o mal mais consoante, é sem hífen. Mal vestido, mal criado, maltratado. Coloquei esses 3 exemplos aqui pra gente, tá? Sem hífen, tudo juntinho. Quando que eu vou usar com hífen? Mal mais vogal, bem mais vogal. Qual a exceção? Mal mais consoante. Beleza? E coloquei uma outra um outro caso que você não usa hífen também, letras diferentes, né? Você não precisa usar hífen se uma palavra começa com uma letra, perdão, se uma palavra termina com uma letra e começa com outra. Como, por exemplo, autoescola. Auto, deixa eu tentar colocar separado aqui para vocês. Autoescola, ó. Eu tenho uma palavra que termina com O e começa com E. Não tem problema, juntinho. Contra-cheque. Tem uma palavra que termina com A, outra que começa com C, não preciso de hífen. Coautor. Termina com O, começa com A. Autopeças. Infraestrutura. Então, se eu tenho uma palavra composta, em que as vogais ou as consoantes não se encontram no final de uma e no início da outra, não vou precisar usar hífen para separar ninguém. Tudo bem até aqui? E aí agora eu tenho certeza de que você vai matar essa questão tranquilamente. Não vai esquecer mais se cair de novo. Também da Sebrasp, tá? Todas aqui são da Sebrasp, pessoal. Podem pesquisar. Por constituir um substantivo, o termo bem-estar, empregado no segundo parágrafo, poderia ser grafado em conformidade com a ortografia oficial, sem o hífen. Tá certo ou errado, gente? Bem-estar assim? Opa, eu tenho o bem, que começa com uma vogal. E o que eu aprendi? Se eu tenho o bem mais vogal ou mal mais vogal, tem que ter hífen sim. Portanto, ó, questão erradíssima.
Vamos lá, seguindo aqui, eu quero falar um pouquinho de funções dos pronomes. Os pronomes, pessoal, têm funções dentro do texto e fora do texto, tá? Como assim? Dentro do texto, a gente chama de endofórica e fora do texto a gente chama de esofórica. Sora, vou ter que gravar isso para prova? Não, calma, fica tranquilo, só quero que você entenda. Endo, dentro do texto, eu tenho anáfora e catáfora. O que significa isso? Muito simples, eu tenho certeza de que você já viu várias vezes. Anáfora, na anáfora, ela vai usar um pronome, geralmente demonstrativo, tá? Fazendo referência a algo que já foi falado no texto. Por exemplo, viajei para João Pessoa. Essa viagem foi muito melhor que a outra. Essa aqui está fazendo referência a quê? João Pessoa. Então, se está fazendo referência a um termo mencionado, eu tenho uma anáfora. Ok? Isso que é anáfora. Agora, no exemplo de baixo, viajarei para esta cidade. Esta aqui, ó, pronome esta, tá? João Pessoa. Opa, esse esta, ele está se referindo a algo que eu vou falar ainda. Quem é esta cidade? João Pessoa. E a isso eu chamo de catáfora. Beleza? Lembrando, é um termo que eu já falei. Anáfora refere-se a um termo que eu vou falar, catáfora. E aí tem a função deítica. Quando o conjunto de palavras, elas têm a função de apontar o contexto situacional de alguma interação. Por isso que a gente chama de esofórica, porque está fora do texto, né? Você vai avaliar o contexto, a situação mesmo. O texto ali, bem dizer, não está te dizendo nada. Quem vem antes, quem depois, mas a situação consegue fazer com que você entenda o que está sendo dito. Vamos lá, vamos para o exemplo para ficar mais claro. João Pessoa é um lugar incrível. Há muitas praias bonitas por lá. Opa, pronome. Lá. Se eu falo assim, há muitas praias bonitas por lá, você entende que eu estou em João Pessoa ou que eu não estou em João Pessoa? Que eu não estou. Então, esse pronome, ele entrega uma situação. Ele entrega que a pessoa não está no local de onde ela está falando. Certo? Já aqui, ó, João Pessoa é um lugar incrível. Há muitas praias bonitas por aqui. Opa! Usei aqui. Perdão, de cima não é um pronome, não, tá, gente? É um advérbio. Advérbio de lugar. E aqui embaixo também é um advérbio de lugar. Mas que são deíticos, tá? Tem a função deítica. Quando eu falo, João Pessoa é um lugar incrível, há muitas praias bonitas por aqui. Você entende que eu estou em João Pessoa ou fora de João Pessoa? Eu estou em João Pessoa. Por isso chamamos de função deítica. Ela entrega a gente, sabe? É isso. Essa é a função da deítica, tá? São as três principais funções cobradas em prova. E por isso vamos fazer uma questãozinha aqui referente a esse conteúdo, essa teoria que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Mas a Rosa, se eu não apanho o jardineiro, que será ela no dia seguinte? O que será ela no dia seguinte, após o mormaço do sol e a friagem do sereno? Vou ler daqui. A hora da colheita não interessa. De qualquer modo, o destino dela era murchar, perder as pétalas, secar, sumir-se. Da leitura do segundo parágrafo, entende-se que o pronome ela, em dela, refere-se a Rosa. E aí? Tá pedindo referência, né, do pronome dentro do texto. Muito comum em prova, principalmente da Sebrasp. Vamos lá. A Rosa, se não apanha jardineiro, o que será ela no dia seguinte? O destino dela era murchar. Então tá perguntando se refere a Rosa, ó. Tô falando da Rosa aqui. Opa.
mais a rosa, e aí o texto sempre vai tentar te dar uma enrolada, tá? Ó. Ignora, ignora, ignora. A hora da colheita não interessa. Ignora. O destino dela, dela quem, gente? Da rosa. Porque quem vai murchar? A rosa. Quem vai perder as pétalas? A rosa. Quem vai secar e sumir? A rosa. Portanto, o dela refere-se à rosa que está lá em cima. Questãozinha, ó. Certíssima. Ok? Vamos mais uma aqui. Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como uma categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos. E desde então tem sido crescente a sua presença em linhas de investigação em áreas como economia, antropologia, psicologia, filosofia e política. Julgue os itens a seguir relativo a aspectos estruturais e gramaticais do texto. Vamos lá. No terceiro período do segundo parágrafo, que é esse desse trecho que eu coloquei aqui para vocês, tá? O termo sua refere-se à expressão conceito de cuidado. Será? Vamos ver. Vamos lá. Ela relata que o conceito de cuidado. Opa. Conceito de cuidado. Seguiu como categoria relevante. Olha, que é o sua. Vamos aqui atrás do sua, tá? Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos. Desde então, tem sido crescente a sua presença. E aí, gente, é a presença de quem? Do conceito de cuidado. Tá? Porque olha aqui, o conceito de cuidado surgiu e desde então tem sido crescente. O que tem sido crescente, ó? Conceito de cuidado, a presença do conceito de cuidado, portanto, a questão certíssima. Bom, pessoal, e agora chegou o momento de vocês apresentarem as suas dúvidas. Isso aí. Para você que está começando, para você que já está nessa jornada há um tempo, sempre tem questão que deixa a gente meio assim, né? Portanto, abrimos aqui espaço para que você dê o primeiro passo, para que você que está um tempo sem estudar, relembre esse conteúdo com a gente, os conteúdos mais importantes, os conteúdos essenciais de língua portuguesa que caem em diversas provas, independente da banca, tá? Então, abrimos esse espaço para dúvidas. Peço para que vocês escrevam as dúvidas nos comentários, caso as tenha, que estaremos respondendo, ok? Bacana recordar alguns assuntos de língua portuguesa, muito, né? Isso aqui é só um pedacinho de tudo aquilo que o Prep Concursos preparou para você que está de olho no concurso do INSS. Pessoal, hoje não tá fácil conseguir estabilidade financeira, uma realização profissional. O mercado está complicado e tem muita gente apostando nos concursos públicos. Tem muitas pessoas se tornando especialistas em concursos públicos, inclusive. E aí, às vezes alguém que de repente começou por conta própria ou não começou com bom material, não passa, bate na trave, fica meio desmotivado e pensa, isso não é para mim. Não, não é assim. Não é assim. Eu entendo, eu já estive deste lado aí, desmotivada, frustrada. Por quê? Na época eu não tive maturidade, não tive um bom material também.
Hoje em dia, se as pessoas estão se especializando em concursos, os cursos estão se especializando em ajudar pessoas da melhor forma possível. E é isso que o Prep Concurso tem preparado para você. Nós temos uma equipe de excelentes professores, professores que estão na área de concursos há muito tempo. Eu, particularmente, já estou nessa área há muito tempo, prontos para ajudar vocês, ok? Então vamos lá, professora, mas como? Como é que funciona isso? Ó, uma proposta. Primeiro eu vou falar um pouquinho, né? O que, que tem aqui no curso? Preparação para o INSS. Você terá videoaulas dinâmicas, tá? PDF para apoio, para acompanhamento das aulas, e aí você pode usar da forma que quiser. Você pode acompanhar as aulas, você pode usar como um complemento. Tem gente que prefere até o PDF, tá? As videoaulas. Recorrem às videoaulas quando tem alguma dúvida maior, mas os PDFs são bem completinhos, vocês já vão conseguir pegar bastante coisa, tanto para você que está começando do zero, para você que vai usar aí como revisão. É muito bom, é muito completo, com tópicos essenciais para o seu edital, tá? Pontos cobrados. É um PDF, é um conteúdo, é um material objetivo para o seu objetivo, ok? Porque a gente sabe, né, que a realidade de muitos é trabalhar e estudar. E não é fácil conciliar isso. Por isso, hoje, quanto mais facilidade tivermos, quanto mais flexibilidade tivermos para nos dedicarmos ao estudo, melhor, né? Suporte de professores especializados, tá? Você tem assinatura, você tem as coisas gravadas, mas também tem o suporte com os professores para tirar dúvidas a qualquer momento, ok? Metodologia prática e eficiente, acho que o nome já diz por ela mesma, né? É uma metodologia comprovada, com diversos alunos aprovados, tá? E acesso por um ano. Então, você tem a flexibilidade de acessar aí, quero fazer ciclo de estudos. Ok, você tem um ano aí para fazer seu ciclo de estudos. Ah, meu edital tá perto. Ok, você vai estudar com o edital perto. Professora, meu edital tá longe. Por exemplo, preparação aí para o INSS. A gente não sabe quando em 2025 que de fato teremos o concurso. Mas digamos aí no pior dos cenários, dezembro de 2025. Ó, você vai poder estudar o ano todo, você vai ter acesso por um ano. Entendeu? E é isso, gente. Mas por quanto, professora? Quanto me custa esse investimento? Porque pense, você investirá na sua carreira, né, nos seus sonhos. A gente não vende cursos aqui, nós vendemos realização de sonhos, tá? E aí, ó, gente, um preço muito bom. Curso completo, com todos os materiais, com todos os assuntos que serão cobrados no seu concurso. Mas, professora, não, nem saiu o edital, não tem problema. A gente já tem um padrão aí de matérias que são cobradas em concursos como esses. Os nossos professores experientes mesmo sabem disso, né? Eles montam esse material. E caso haja alguma atualização no seu edital mais para frente, não tem problema, será atualizado, tá? Você vai ter o material do seu edital quando sair. Por quanto, professora? Por apenas R$ 397 à vista. Gente, pouco mais de R$ 1 ao dia, se você for levar em consideração o ano, tá? Posso parcelar, professora? Pode, em 12 vezes no cartão, fica em 12 vezes de R$ 39,77. Boleto bancário também, e aí no boleto você pode parcelar em 2 ou 3 vezes. Tá vendo, gente? Não tem desculpa. Temos flexibilidade no curso, flexibilidade de pagamento, flexibilidade de acesso aos professores, né? Porque vocês terão suporte. Então é isso que eu tenho apresentado para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a nossa correção. O link de acesso para aquisição do curso estará aqui na descrição desse vídeo. Vão fixar também nos comentários, então você pode clicar em qualquer link aí que estiver na descrição, nos comentários, que você já terá acesso a esse curso. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!